Você não vai acreditar no que esse ricaço fez com o próprio guarda por causa de uma poça d'água. Mas o que ele descobre sobre o passado desse homem simples vai destruir o império dele da forma mais espetacular que você já viu. Essa é uma história sobre como a arrogância cega e como a verdadeira força se esconde onde menos se espera. Se você gosta de histórias de reviravolta e justiça, em que o humilhado dá a volta por cima, já deixa o seu like e se inscreve no canal, porque o que eu vou te contar agora é inacreditável. Prepara-se, porque a queda de um tirano começa com um único ato de crueldade. A história começa com o som de pneus caros esmagando o cascalho. Um sedã preto, reluzente, para na frente de uma mansão que mais parece um palácio. A porta do motorista se abre e uma bota de couro polido, que custa mais que o salário de um mês de muita gente, toca o chão. Logo em seguida, a outra. Arthur Monteiro sai do carro, um homem cuja arrogância podia ser sentida a metros de distância. Ele bate a porta do carro com força, um barulho seco que ecoa pelo silêncio da tarde. Ele nem sequer olha para o motorista, apenas endireita o nó da gravata e marcha em direção à sua fortaleza de mármore e vidro. Mas então, ele para, bruscamente. Seus olhos, acostumados a procurar por poder e dinheiro, focam em algo no chão. A mandíbula dele se contrai. Ali, perto da entrada de serviço, uma pequena, quase insignificante poça d'água brilhava sob o sol. Para qualquer um, era apenas água. Para Arthur, era um insulto, uma falha em sua perfeição, uma mancha em seu controle absoluto. Ele não se move, ele não vai até a guarita. Ele simplesmente abre a boca e ruge um nome. Lucas! O grito não é um chamado, é uma ordem de ataque, carregado de uma raiva que parecia grande demais para um motivo tão pequeno. Segundos depois, da lateral da casa, surge Lucas. Ele não corre, mas seus passos são rápidos, medidos, profissionais. O uniforme de segurança, um simples conjunto azul, está impecavelmente passado. Sua postura é reta, a de um homem que conhece a disciplina. Ele para a uma distância respeitosa de Arthur e espera, o rosto impassível, como uma tela em branco. Arthur não se dá ao trabalho de olhar nos olhos dele. Ele levanta um braço trêmulo de raiva e aponta o dedo para a poça. O que é isso? Ele cospe as palavras como se fossem veneno. Lucas olha para onde o dedo aponta, depois volta seu olhar calmo para o chefe. Senhor, é o sistema de irrigação. Ele foi desligado há 5 minutos. A água já está secando. A voz dele é neutra, apenas um relato dos fatos. Mas Arthur não queria fatos. Ele queria um alvo. Ele solta uma risada curta, um som feio e desdenhoso. Não me interessa de onde veio, me interessa que está aí. É seu trabalho manter este lugar impecável. Isso é preguiça, desleixo. A cena toda era surreal. Um milionário surtando por causa de algumas gotas de água. Nesse exato momento, um segundo carro, uma Mercedes branca, estaciona logo atrás. A esposa de Arthur, Laura, sai do carro. Ela vê a cena, o marido tenso e o guarda parado, e seu sorriso de quem chega em casa se desfaz. Ela começa a caminhar na direção deles, a preocupação em seu rosto. Ao ver a esposa se aproximando, Arthur parece crescer. Ele estava prestes a dar um show. Ele se vira novamente para Lucas, a voz ainda mais alta, para que Laura pudesse ouvir bem. Você vai aprender o valor do trabalho duro e vai aprender a respeitar esta casa. Ele faz uma pausa, saboreando o momento. Entregue as chaves da guarita. Laura chega até eles. Arthur, o que está acontecendo? Pelo amor de Deus! Ele a ignora como se ela fosse invisível. Ele levanta o braço de novo, mas desta vez aponta para o outro lado da rua, para a calçada pública de cimento sob o sol forte. Seu posto, a partir de agora, é ali, na rua. Você vai passar a noite na calçada, vigiando, e vai pensar muito bem na sua incompetência. A ficha de Laura cai. Arthur, isso é ridículo. Você enlouqueceu? Você não pode fazer isso com ele.
A resposta de Arthur não vem em palavras. Ele se vira para a esposa e lança um olhar. Um olhar tão frio, tão carregado de ameaça, que ela recua um passo, calando-se imediatamente. A mensagem era clara: não se meta. Durante tudo isso, Lucas não moveu um músculo. Seus olhos foram de Arthur para a esposa apavorada e de volta para Arthur. Nenhum sinal de raiva, de medo, de humilhação. Apenas observação. Depois de um silêncio que pareceu durar uma eternidade, Lucas faz um único e curto aceno com a cabeça. Uma confirmação de que a ordem foi recebida. Sem uma palavra, ele enfia a mão no bolso, retira a chave da guarita e a coloca na palma da mão estendida de Arthur. Então, ele se vira. Com a mesma dignidade, os mesmos passos medidos, ele dá as costas para a humilhação e começa a caminhar. Ele atravessa a rua, sobe na calçada do outro lado e se senta no meio-fio, de frente para a mansão. Sua vigília havia começado. Arthur observa a cena, um sorriso cruel e vitorioso se espalhando por seu rosto. Ele balança a chave na mão, o pequeno troféu de sua demonstração de poder. Ele se vira para entrar em casa, passando pela esposa, que apenas balança a cabeça em negação. O rosto, uma mistura de vergonha e nojo. Ele entra em sua mansão, o peito estufado, sentindo-se o rei do mundo. O que ele não sabia era que aquele ato não tinha punido um empregado. Ele tinha acabado de cutucar um gigante adormecido. Aquele homem sentado na calçada não era quem ele pensava, e a vingança dele não seria uma briga. Seria a demolição completa de tudo o que Arthur havia construído. Do outro lado da rua, a noite começava a cair, mas para Lucas, o trabalho estava apenas começando. Ele não ficou parado, lamentando a própria sorte. Em vez disso, ele se levantou, tirou as costas da guia de cimento e pegou sua mochila pessoal, uma mochila simples, gasta pelo uso. Ele abriu o zíper principal. De dentro, ele não tirou um lanche ou um livro. Ele tirou um pequeno colchonete enrolado de acampamento, preso por 2 tiras elásticas. Ele soltou as tiras e, com um movimento rápido e eficiente, desenrolou o colchonete sobre a faixa de grama que separava a calçada da rua. Ele não o jogou de qualquer jeito. Ele se ajoelhou e o alinhou perfeitamente paralelo ao meio-fio, um ato de ordem e precisão em meio ao caos da humilhação. Feito isso, ele não se deitou. Ele se levantou e começou a andar. Não era uma caminhada sem rumo, era uma ronda. Ele andou pela calçada, seus olhos varrendo cada detalhe da fachada da mansão. Ele parou em uma esquina, medindo o ângulo da câmera de segurança do muro. Ele continuou, contando os próprios passos para estimar a distância entre os pontos de vigilância. Ele olhou para cima, para as janelas, notando quais luzes estavam acesas. A cena era a de um prisioneiro vigiando a própria prisão. Enquanto isso, lá dentro, no luxo de seu escritório com ar-condicionado, Arthur Monteiro estava no auge de seu poder. Ele servia um copo de uísque com gelo para si e para seu sócio, Walter, que estava em uma chamada de vídeo no telão da parede. Você precisava ver a cara dele, Walter, impagável. Arthur dizia, rindo. Ele pegou um controle remoto parecido com um joystick e manipulou as câmeras de segurança. A imagem de Lucas, agora de pé e observando a casa, preencheu a tela. Arthur deu um zoom agressivo, até que o rosto do guarda ficasse nítido, granulado pela visão noturna da câmera. Olha aí o soldadinho, leal até o fim. É patético. Walter, do outro lado da tela, sorria e concordava. Um bajulador profissional. É por isso que você é quem você é, Arthur. Mão firme. Tem que mostrar para essa gente quem manda, senão eles sobem em cima de você. As palavras de Walter eram o combustível que a arrogância de Arthur precisava. Satisfeito, Arthur se inclinou para um microfone no painel de controle. Ele apertou um botão vermelho. Hora de se divertir um pouco, ele murmurou para Walter. Na rua, um som metálico e alto saiu de um alto-falante escondido no muro da mansão, quebrando o silêncio da noite. A voz de Arthur, distorcida e amplificada, ecoou.
Está confortável aí, campeão. A provocação pairou no ar, cruel e pública. Lucas, que estava no meio de sua ronda, parou. Ele não se assustou. Ele não olhou em volta. Ele lentamente levantou a cabeça e encarou diretamente a lente da câmera mais próxima, a mesma que o observava. E foi só isso. Ele não gritou de volta, não fez um gesto obsceno, não demonstrou raiva. Apenas um olhar, frio, vazio, direto. Um olhar que parecia atravessar a câmera, o escritório e perfurar a alma de Arthur. A reação que Arthur esperava, a súplica, a raiva, a humilhação visível, nunca veio. Dentro do escritório, o sorriso de Arthur desapareceu. Ele ficou encarando a tela, esperando, mas Lucas apenas continuou a olhar, impassível. A falta de reação era mais irritante do que qualquer insulto. O desgraçado nem pisca, Arthur rosnou, a frustração crescendo. Ele bateu com força no botão para desligar o áudio. Ele virou o copo de uísque de uma vez só. O entretenimento havia acabado. Ou melhor, havia se transformado em uma obsessão. Durante o resto da noite, Arthur não conseguiu se concentrar em mais nada. De tempos em tempos, ele voltava para as câmeras, dando zoom em Lucas, esperando por um sinal de fraqueza, um momento em que ele se encolhesse de frio ou de tristeza. Mas o que Arthur não sabia, o que ele não podia ver em sua tela de alta definição, era o que realmente estava acontecendo ali na rua, pois enquanto o chefe o vigiava por esporte, o guarda estava trabalhando. Lucas se sentou novamente em seu colchonete, mas desta vez tirou do bolso da calça um pequeno caderno de anotações, já com as páginas amareladas, e um lápis minúsculo. Sob a luz fraca de um poste, ele começou a escrever e a desenhar. Ele não estava escrevendo um diário, ele estava fazendo uma auditoria. Com traços rápidos, ele desenhou um mapa da propriedade, de memória. Ele marcou com um X a localização de cada câmera que ele havia visto. Então, ele desenhou o campo de visão de cada uma, revelando 3 pontos cegos enormes, um deles exatamente na lateral do escritório de Arthur. Ele anotou a placa e o modelo do carro da patrulha de segurança do bairro e o horário exato em que ele passou, 22h47. Ele notou que o padrão deles era previsível demais. Qualquer amador poderia cronometrar e invadir. Ele percebeu que a caixa de controle do portão eletrônico era de um modelo comercial barato, com a fiação perigosamente exposta por baixo. Ele notou que os sensores de infravermelho nos muros tinham um padrão de varredura lento e constante. Para ele, aquela mansão caríssima era um queijo suíço, cheia de buracos. Era um trabalho de amador, feito pela empresa Protec Total, um nome que ele conhecia muito bem de outros tempos. Ele continuou sua vigília, o corpo imóvel, mas a mente em plena atividade. Sua calma não era passividade, era o foco de um predador. Arthur, em seu trono de couro, via um empregado quebrado. A realidade era muito diferente. O homem na calçada não era uma vítima. Ele era um especialista em seu habitat natural, reunindo dados e planejando os próximos movimentos. A noite seria longa, mas para Lucas seria extremamente produtiva. E agora, meu amigo, é aqui que a história vira de ponta cabeça. É neste ponto que a gente aperta o pause na humilhação de Arthur e entende quem, de verdade, é o homem sentado naquela calçada. Porque enquanto Arthur dormia em seu colchão de milhares de reais, se sentindo vitorioso, ele não fazia a menor ideia do segredo monumental que seu guarda carregava. Aquele homem que ele chamou de incompetente, preguiçoso e patético não se chama apenas Lucas. Esse é o nome que ele usa agora, para o mundo. Mas não é o nome dele completo. O nome que está em sua certidão de nascimento, em seus registros militares, é Coronel Lucas Medeiros. Sim, você ouviu direito, Coronel. Mas nem mesmo esse era o nome pelo qual ele era realmente conhecido no mundo de onde veio. Um mundo de sombras, códigos e operações secretas que Arthur Monteiro nem sequer sabe que existe. Nesse mundo,
Lucas Medeiros tinha um outro nome, um codinome, uma alcunha que fazia generais tremerem e inimigos do Estado desaparecerem. Eles o chamavam de Espectro. Espectro não era um soldado qualquer. Ele era uma lenda viva, um dos mais brilhantes e letais estrategistas de segurança que as forças especiais do país já produziram. Estamos falando do homem que redesenhou todo o protocolo de segurança da Embaixada Brasileira em um dos países mais perigosos do mundo depois de uma tentativa de ataque. Foi ele. Lembra daquela história famosa de um comboio presidencial que escapou por um fio de uma emboscada que parecia perfeita? O espectro era o homem na sala de controle, o cérebro que previu o movimento dos inimigos 3 passos antes e desviou a rota no último segundo. Ele não só projetava defesas, ele pensava como o inimigo. Ele era um fantasma, capaz de ver as falhas que ninguém mais via. Então a pergunta de $1 milhão é: o que diabos um herói nacional, uma lenda do mundo da inteligência, está fazendo levando esporro de um babaca arrogante como o Arthur por causa de uma poça d'água? A resposta é simples e brutal: a vida. A vida acontece para todos, até para os heróis. Uma tragédia familiar devastadora anos atrás o quebrou, não no campo de batalha, mas por dentro. Ele perdeu as pessoas que mais amava e com elas perdeu o chão. O coronel pediu uma aposentadoria precoce, saiu dos holofotes, desapareceu do mapa. Ele precisava de silêncio, de anonimato. O trabalho como guarda de segurança em uma mansão qualquer era o disfarce perfeito. Uma rotina simples, sem decisões de vida ou morte, que o permitia manter a cabeça ocupada enquanto lidava com uma despesa médica familiar, pesada e silenciosa, que ele carregava nas costas sem pedir ajuda a ninguém. E é aí que tudo o que a gente viu até agora ganha um novo sentido. Aquela calma toda enquanto o Arthur gritava com ele. Não era medo, não era submissão, era disciplina de elite, um homem treinado para manter a frequência cardíaca baixa no meio de uma zona de guerra não vai se abalar com um empresário mimado. Aquele caderninho surrado e o lápis não era um passatempo, era uma análise tática profissional, um relatório de inteligência completo sobre as vulnerabilidades do inimigo. E a ironia da coisa toda é de chorar de rir. O único homem na face da terra que poderia transformar a fortaleza de brinquedo do Arthur em um lugar realmente seguro, impenetrável, era o cara que ele escolheu para humilhar. Era o homem que ele mandou dormir na rua. A maior vulnerabilidade daquela mansão não eram as câmeras baratas ou os pontos cegos. Era a arrogância colossal do próprio dono. E para fechar a conta, a cereja do bolo. A empresa de segurança que Arthur contratou. A tal da Protect Total. Lucas não apenas a conhecia, ele a conhecia intimamente. Em exercícios de treinamento das forças especiais, o Espectro costumava usar os sistemas da Protect Total como alvo para seus recrutas. Ele já tinha invadido, explorado e desmantelado as defesas daquela empresa dezenas de vezes. Ele conhecia cada falha, cada brecha, cada atalho no código. Então, pense bem, Arthur Monteiro, em sua arrogância infinita, não humilhou seu guarda. Ele, sem saber, forçou o maior especialista em segurança do país a fazer uma auditoria completa, detalhada e gratuita de todas as suas fraquezas. E essa auditoria, meu amigo, estava agora guardada no bolso de um homem que tinha todo o tempo do mundo para planejar como usá-la. A noite estava apenas começando. A primeira luz do amanhecer começou a pintar o céu de cinza e laranja, revelando a silhueta da cidade. Os primeiros carros começavam a passar, seus motoristas sonolentos a caminho do trabalho, ignorando completamente o homem sentado na calçada. Para eles, Lucas era apenas parte da paisagem urbana, invisível. Mas Lucas não estava dormindo. Ele não tinha pregado o olho a noite inteira, e quando o primeiro raio de sol tocou o muro da mansão de Arthur, foi como um sinal. E foi aí que o jogo começou de verdade.
Com a mesma calma com que havia feito suas anotações, Lucas se inclinou para a mochila. Ele enfiou a mão em um compartimento lateral escondido e tirou de lá um objeto que não combinava em nada com um uniforme de guarda. Era um celular antigo, um tijolão de plástico preto, gasto e sem marca aparente. O tipo de aparelho que ninguém se daria ao trabalho de roubar. Ele abriu a parte de trás, revelando o espaço vazio da bateria e do chip. De um bolso interno de sua jaqueta, ele tirou uma bateria. Do forro de sua carteira, ele tirou um minúsculo chip SIM. Ele montou o aparelho com a velocidade e a eficiência de um soldado montando seu fuzil. Ele apertou o botão de ligar. A pequena tela verde acendeu, sem pedir senha, sem exibir logotipo. Estava pronto. Ele não tinha uma lista de contatos. Ele discou um número de 11 dígitos de memória, seus dedos pressionando as teclas de borracha sem hesitação. Ele levou o telefone ao ouvido. O telefone chamou duas vezes. Do outro lado, uma voz grave e autoritária atendeu, sem rodeios, sem alô. Apenas o sobrenome, Almeida. Lucas respondeu no mesmo tom, baixo e direto. General, aqui é o Espectro. Houve um silêncio do outro lado da linha. Um silêncio pesado, carregado. Então, a voz do general, agora com um toque de choque e alívio. Espectro, filho da mãe, onde você se meteu? Pensei que estivesse morto. A conversa não foi um bate-papo de amigos matando a saudade. Lucas cortou a conversa pessoal antes que ela começasse. Estou vivo e preciso de um favor, rápido e discreto. O general não questionou, apenas respondeu. Diga. Lucas foi cirúrgico em suas palavras. Ele não contou sobre a humilhação, sobre a noite na rua. Ele foi direto ao ponto tático. Preciso de informações. Arthur Monteiro, sócio, Walter Guedes, empresa de segurança, Protect Total, estão fechando uma fusão. Do outro lado da linha, Lucas podia ouvir o som fraco de uma digitação rápida em um teclado. O general estava em seu ambiente. Estou vendo aqui, disse o general após alguns segundos. Fusão com um conglomerado asiático. O negócio é gigantesco. A assinatura final depende de uma demonstração de segurança digital para os investidores. Acontece em 36 horas. Lucas processou a informação. O tempo era curto. Perfeito. Entendido, disse Lucas. Agora, o favor. O chefe de tecnologia da informação da Protect Total. O nome dele é Ricardo Neves. Preciso que ele tire umas férias inesperadas. Uma emergência familiar, um problema de saúde súbito. Não importa o que, mas ele precisa ficar incomunicável pelas próximas 48 horas. A partir de agora. Novamente, o silêncio do outro lado. O general não perguntou por quê. Um estrategista como ele não precisava de desenhos. Ele entendeu a jogada no tabuleiro imediatamente. A voz dele voltou, agora com um tom de admiração. Considere feito. A emergência do Sr. Neves acaba de começar. O general fez uma pausa. É bom ter você de volta ao jogo, Espectro. Lucas permitiu-se uma única palavra de cortesia. Obrigado, general. E desligou. A chamada inteira durou menos de 2 minutos. E com a mesma frieza com que fez a ligação, ele executou o protocolo de segurança. Ele desligou o aparelho, abriu a tampa, retirou o chip. Segurando o pequeno plástico entre o polegar e o indicador, ele o partiu em 2 com um estalo seco. Ele guardou uma metade em um bolso da calça e a outra metade em um bolso da jaqueta. Ele desmontou o telefone e guardou as peças em locais diferentes da mochila. Sem rastros, sem provas, sem conexão. Missão cumprida. Então ele se levantou, espreguiçou as costas, sentindo os músculos estalarem depois da noite na rua. O sol já estava mais alto. O movimento na rua era intenso. Ele olhou para a mansão, para a janela do quarto onde Arthur provavelmente ainda dormia. O rosto de Lucas era o mesmo de sempre, calmo e impassível. Mas por dentro, a engrenagem da vingança já estava girando em alta velocidade. A primeira peça do dominó tinha acabado de ser empurrada, e o estrondo que ela causaria seria ouvido em toda a cidade.
Lucas não era mais um guarda esperando o turno acabar. Ele era um comandante esperando o inimigo cair em sua armadilha. Na manhã seguinte, Arthur acordou com o gosto amargo do uísque na boca e uma dor de cabeça latejante. Ele se arrastou para fora da cama e foi direto para a enorme janela de seu quarto, a que dava para a frente da mansão. Ele abriu as cortinas, esperando ver uma figura derrotada, um homem quebrado pelo frio e pela humilhação. Mas o que ele viu fez seu sangue ferver. Lá estava Lucas, em pé, ao lado de seu colchonete perfeitamente enrolado. Ele não parecia cansado. Sua postura era reta. Ele fazia uma série de alongamentos discretos, como um atleta se preparando para uma competição. Não havia nenhum sinal da vitória esmagadora que Arthur sentira na noite anterior. Havia apenas um homem em seu posto, impassível. A resiliência de Lucas era um insulto pessoal. Arthur fechou as cortinas com força e se virou, mas antes que pudesse dar 2 passos, seu celular tocou na mesa de cabeceira. O som era estridente, urgente. Era seu assistente pessoal, Felipe. Arthur atendeu com um grunhido. Fala. A voz de Felipe do outro lado era fina, quase um guincho de pânico. Senhor Monteiro, temos um problema gigantesco. Arthur revirou os olhos. Desembucha, Felipe. Eu não tenho tempo para seu drama. E então a bomba explodiu. É o Ricardo Neves, o chefe de TI da Protec Total. Ele sofreu um acidente doméstico essa noite. Parece que caiu da escada, quebrou as 2 pernas e uma costela. Levaram ele para o hospital, está sedado e completamente incomunicável. Arthur ficou mudo. O cérebro dele demorou 1 segundo para processar. A ficha caiu com o peso de uma bigorna. Como assim incomunicável? Ele finalmente gritou no telefone. A demonstração para os investidores é amanhã, Felipe. Amanhã! O pânico, frio e elétrico, tomou conta dele. Ele começou a andar de um lado para o outro em seu quarto, o telefone colado na orelha. Ache um substituto, ache qualquer um. Eu não me importo quanto custa. Pague o dobro, o triplo. Eu quero o melhor especialista em segurança de sistemas do país aqui na minha sala em 1 hora. Ele desligou na cara de Felipe. E assim começou a espiral do caos. Os minutos seguintes foram uma sucessão de desastres. Felipe ligava de volta a cada 10 minutos, a voz cada vez mais desesperada. Senhor, o especialista da TechCorp está em Dubai. Senhor, a consultora da Nexus tem um contrato de exclusividade com o governo. Senhor, liguei para a própria Protec Total. Eles disseram que o único técnico sênior que poderia substituir o Neves está em um projeto no Amazonas e não tem como chegar aqui a tempo. Cada ligação era um prego a mais no caixão do seu negócio de bilhões de dólares. No meio do caos, seu sócio, Walter, ligou. A voz dele era pura seda, um veneno doce de falsa preocupação. Arthur, meu amigo, fiquei sabendo do acidente do Ricardo. Que tragédia! Estou chocado. Se precisar de qualquer coisa mesmo, é só falar. Arthur, cego pelo pânico, nem percebeu a falsidade. Ele desabafou, contou todo o seu desespero, o prazo apertado, a falta de opções. Do outro lado, Walter ouvia com um sorriso que Arthur não podia ver, satisfeito com o caos que ele mesmo ajudara a criar. As horas se arrastaram. A tarde chegou. Arthur não tinha almoçado. Seu escritório, antes impecável, estava uma bagunça de papéis amassados. Ele estava em sua cadeira de couro, a cabeça entre as mãos, a imagem da derrota. E foi então que Felipe, o assistente, bateu na porta e entrou, pálido como um fantasma. Senhor, ele começou, a voz trêmula. Eu sei que isso vai parecer uma completa loucura, mas eu estava revisando os arquivos, a ficha de todos os funcionários e... Arthur levantou a cabeça. E o que, Felipe? O que mais pode dar errado? Felipe engoliu em seco. O guarda, o Lucas, na entrevista de emprego dele, na ficha, ele marcou uma caixa, disse que tinha alguma experiência com TI e sistemas de rede. A reação de Arthur foi um silêncio chocado, seguido de uma gargalhada.
Uma risada alta, feia, cheia de desprezo. O guarda? O analfabeto funcional que eu mandei dormir na rua? Você perdeu o juízo, Felipe? Saia da minha sala, agora! Felipe saiu, praticamente correndo. Mas a semente, por mais absurda que fosse, estava plantada. O sol começou a se pôr. Nenhuma solução mágica apareceu. O prazo final se aproximava como um trem desgovernado. Arthur se sentia encurralado, sufocado. Seu império estava prestes a ruir por causa de um técnico de TI que caiu da escada. Ele se levantou e foi até a janela de seu escritório. E lá estava ele, Lucas, terminando seu turno diurno, preparando-se para começar outra noite de vigília na calçada. Calmo, firme, inabalável. Arthur o odiava. Odiava aquela calma, aquela dignidade, mas naquele momento ele era a única opção, a única carta que restava em seu baralho furado. Ele bateu com o punho na mesa com força. "Felipe!" ele gritou. O assistente apareceu na porta assustado. "Mande chamar o guarda. Traga ele aqui, agora!" Minutos depois, Lucas estava parado na porta do escritório suntuoso. Seu uniforme simples era um contraste brutal com o luxo e o caos do ambiente. Ele não parecia intimidado. Ele não parecia nada, apenas esperava. Arthur não conseguia encará-lo nos olhos. Ele olhava para a própria mesa, para os papéis, para qualquer lugar. "Felipe, me disse", Arthur começou. As palavras saindo com dificuldade, como se fossem cacos de vidro. "Ele me disse que você entende de computadores, dessa nossa área de TI." Lucas não respondeu imediatamente. Seus olhos passaram por Arthur, pelo escritório revirado, e voltaram para o rosto do chefe. Um silêncio pesado preencheu a sala. E então, Lucas disse três palavras simples, sem arrogância, sem hesitação. Apenas um fato. "Eu consigo resolver." Arthur engoliu em seco. A confiança na voz de Lucas era desconcertante. "Então resolva", ele rosnou, mais para manter as aparências do que por convicção. Ele se virou e marchou para fora do escritório, sem esperar para ver se Lucas o seguia. O caminho até a sala de controle de segurança foi o corredor da vergonha para Arthur. Ele andava rápido, de cabeça baixa, torcendo para que nenhum outro empregado visse aquela cena bizarra, o todo-poderoso Arthur Monteiro sendo liderado por seu guarda de segurança. Lucas o seguia a 2 passos de distância, com seu caminhar firme e calmo, um oásis de tranquilidade em meio ao furacão da crise. Quando Arthur abriu a porta da sala de controle, o caos os atingiu como uma onda. A cena era de puro pânico. 2 técnicos de TI juniores, jovens e suando frio, corriam de um lado para o outro. Telões na parede piscavam alertas vermelhos. Alarmes sonoros apitavam em um ritmo enlouquecedor. Um dos técnicos estava ao telefone, gritando com alguém do suporte da Protec Total. O outro digitava freneticamente em um teclado, sem conseguir nenhum resultado. "Eu não sei! O firewall caiu de novo! Não consigo isolar a brecha!" Um gritava para o outro. Arthur entrou na sala e o pânico pareceu aumentar. A chegada do chefe só piorou as coisas. Mas então, Lucas entrou logo atrás dele e o ar na sala pareceu mudar. Ele parou na entrada e simplesmente observou. Não disse uma palavra. Seus olhos se moviam de tela em tela, absorvendo o fluxo de dados, os alertas de erro, as linhas de código que passavam rápido demais para um leigo ler. Ele não estava olhando, estava lendo. Um dos técnicos, o mais novo, se aproximou de Arthur gaguejando. "Senhor Monteiro, nós não sabemos o que fazer. O ataque está vindo de todos os lados. Parece que..." Lucas levantou uma mão, um gesto simples, mas que silenciou o técnico imediatamente. O rapaz parou de falar no meio da frase. E foi aí que o show do guarda começou. Lucas caminhou lentamente até o centro da sala. Ele não tocou em um único teclado. Ele apenas apontou para 3 telas diferentes, em sequência. Sua voz era calma, mas cortava o barulho dos alarmes. Tela 1, o firewall principal.
A porta 80 está escancarada, sem necessidade de autenticação. É um convite. Ele apontou para a segunda tela. Tela 2. O servidor de backup está espelhando todos os seus dados em tempo real para um endereço de IP mascarado na Europa Oriental. Vocês estão entregando a cópia da empresa de graça. Finalmente, ele apontou para uma terceira tela, que mostrava linhas e mais linhas de texto. E tela 3. Esse é o log de acessos. Está corrompido. O invasor não só entrou, como está apagando os próprios rastros enquanto vocês olham para ele. Os dois técnicos congelaram. Os queixos deles foram parar no chão. Eles correram para seus consoles para verificar o que o guarda tinha dito. As expressões deles se transformaram de pânico para puro choque e admiração. Ele estava certo. Em tudo. Em menos de 30 segundos, parado no meio da sala, Lucas tinha feito um diagnóstico mais preciso do que o time inteiro da Protect Total em horas. Arthur, que não entendia uma palavra de código, entendeu perfeitamente a reação de seus técnicos. Ele olhou para Lucas, o desprezo em seu rosto agora substituído por uma expressão de completa confusão. E você sabe consertar isso? Arthur perguntou, a arrogância em sua voz finalmente quebrando. Lucas não respondeu com palavras. Ele simplesmente caminhou até o console principal, a cadeira mais importante da sala. O técnico que estava sentado nela praticamente pulou para o lado, abrindo caminho. Lucas sentou-se, ajeitou a cadeira e seus dedos tocaram o teclado. O que aconteceu em seguida foi uma performance. Os dedos de Lucas não digitavam, eles dançavam sobre as teclas, em um borrão de movimento. Linhas de código começaram a preencher a tela principal, comandos complexos que os outros dois técnicos nunca tinham visto na vida. Ele não estava consertando o sistema, ele estava o reescrevendo. Em tempo real. Ele fechou a porta 80 e então construiu 3 novas barreiras virtuais em volta dela. Ele cortou o espelhamento para o IP estrangeiro e então criou uma isca digital, um honeypot, um servidor falso cheio de dados inúteis para atrair o invasor e mantê-lo ocupado. Ele recuperou o log de acesso de um cache oculto e reativou o sistema de rastreamento. Um por um, os alertas vermelhos nos telões começaram a piscar e a se tornar verdes. Os alarmes sonoros foram silenciando, até que o único som na sala era o da digitação furiosa de Lucas. Arthur assistia a tudo, paralisado. A raiva, a confusão, o espanto. Ele estava testemunhando um mestre em sua arte. Depois de alguns minutos que pareceram uma eternidade, Lucas parou. Ele tirou as mãos do teclado. A sala estava em completo silêncio. Todas as telas brilhavam em um verde saudável. Está estável, disse Lucas se levantando. Por enquanto. Ele se virou e olhou diretamente para Arthur. Isso não foi o ataque principal. Foi um teste para ver o quão fraca é a segurança de vocês. O verdadeiro ataque, o que vai roubar seus dados e destruir seu negócio, ainda está por vir. E ele virá de dentro. Alguém com acesso de administrador. E naquele exato momento, como se fosse um ator entrando em cena na hora certa, a porta se abriu e Walter entrou, com um rosto de falsa preocupação. Arthur, vim assim que soube. Que loucura! O que está acontecendo? Conseguiram resolver? A voz dele era melosa. Ele ouviu a última frase de Lucas e um sorriso quase imperceptível brotou e morreu em seus lábios. Seus olhos se encontraram com os de Lucas por um segundo, e nesse segundo uma corrente elétrica passou entre eles. Lucas viu a cobra no jardim. Walter sentiu que não estava mais olhando para um simples guarda. O sorriso falso de Walter vacilou. Lucas ignorou Walter completamente, como se ele fosse uma mosca na parede. Ele se focou em Arthur, que ainda estava em choque. Para a demonstração de amanhã, ninguém além de mim toca neste console. Ninguém. O controle do sistema precisa ser absoluto e centralizado em mim. A voz dele não era um pedido, era uma condição. Ou pode dar adeus ao seu negócio.
No dia seguinte, a mansão de Arthur Monteiro não era uma casa, era o centro do universo financeiro. Uma frota de carros pretos e blindados deslizou silenciosamente pela rua, parando em frente ao portão principal. As portas se abriram em sincronia e de dentro saíram os investidores. Eram homens e mulheres com rostos sérios e ternos, que custavam uma fortuna. Liderando o grupo estava o homem que decidiria o destino de Arthur, o senhor Tanaka. Um empresário japonês, de cabelo grisalho e óculos finos, cuja expressão não revelava absolutamente nada. Ele se movia com uma economia de gestos que exalava poder. A sala de reuniões de Arthur tinha sido transformada. A longa mesa de mogno continuava lá, polida e brilhante, mas em uma das pontas, um centro de comando havia sido improvisado. 3 monitores gigantes, um teclado e, sentado diante de tudo, Lucas. O assistente Felipe tinha-lhe arrumado um terno cinza, simples e de prateleira. Não servia perfeitamente, os ombros um pouco largos, as mangas um pouco curtas. Mas Lucas o vestia com a mesma dignidade de seu uniforme de guarda. Ele era uma ilha de calma em um mar de ternos caros. Quando os investidores se sentaram, Arthur começou as apresentações. Ele apresentou seu time, seus diretores, e então, com um gesto de mão desdenhoso na direção de Lucas, ele disse, com a sutileza de um trator: "E este é o senhor Lucas, nosso consultor de tecnologia de última hora." O sarcasmo na voz de Arthur era tão denso que podia ser cortado com uma faca. Os investidores mal olharam para Lucas. Mas o Sr. Tanaka, sim. Seus olhos passaram pelo terno mal ajustado, mas se fixaram no homem que o vestia. Ele viu a postura ereta, a calma absoluta, a maneira como ele estava totalmente focado no console, ignorando as figuras de poder ao seu redor. Tanaka, um homem que lia pessoas como quem lê um balanço financeiro, ficou intrigado com aquela anomalia. E então a demonstração começou. Arthur iniciou uma apresentação de slides, cheia de gráficos que subiam e números que brilhavam. Ele falava sobre sinergia, sobre projeções de mercado, sobre o futuro. Enquanto Arthur discursava seu blá-blá-blá corporativo, o plano da falsa demonstração de segurança entrou em ação. Um alarme discreto soou. Um dos telões exibiu um mapa do mundo com uma linha vermelha pulsante vindo da Rússia em direção ao Brasil. "Como os senhores podem ver", disse Arthur com um sorriso ensaiado, "estamos sob um ataque simulado. Mas não se preocupem. Observem a eficiência de nossos protocolos." O que ninguém na sala sabia, exceto Lucas, era que o verdadeiro show estava acontecendo por baixo dos panos. 1 minuto antes do alarme do ataque falso soar, uma pequena luzinha piscou no canto do console de Lucas. Um alerta que só ele entenderia. Uma intrusão real, silenciosa, vindo de um endereço local. Lucas não moveu um músculo do rosto. Enquanto Arthur apontava para o mapa e se gabava de sua segurança, os dedos de Lucas, que estavam parados sobre o teclado, começaram a se mover. Eram movimentos curtos, precisos, quase invisíveis. Ele não bloqueou o ataque, seria fácil demais. Em vez disso, ele fez algo genial. Com uma série de comandos, ele criou uma cópia fantasma de todo o servidor de dados da empresa. Um espelho perfeito. E ele redirecionou o ataque de Walter para essa cópia. A armadilha estava montada. A isca tinha sido lançada. Em seu escritório, a quilômetros de distância, Walter viu em sua tela o que ele pensava ser o prêmio máximo. Ele tinha acesso. Ele via as pastas, os arquivos dos clientes, os dados financeiros. Um sorriso de pura ganância se espalhou por seu rosto. Ele tinha conseguido. Ele iria roubar os dados, sabotar o negócio e pegar os pedaços da empresa de Arthur por uma fração do valor. O espertalhão mordeu a isca com força, sem saber que estava nadando dentro de um aquário digital, construído por Lucas segundos antes. De volta à sala de reuniões, Lucas permitiu que o ataque de Walter prosseguisse.
Ele observava, em uma pequena janela em seu monitor que ninguém mais podia ver, cada movimento do invasor, cada comando digitado, cada pasta que ele tentava copiar. Lucas não estava apenas defendendo, estava juntando provas. Cada ação de Walter estava sendo meticulosamente gravada e registrada, criando um dossiê digital irrefutável de sua traição. A tensão na sala era palpável, mas dividida. Arthur suava um pouco sob as luzes, seu sorriso começando a parecer forçado. Ele estava ansioso para fechar o negócio. O Sr. Tanaka, por sua vez, tinha parado de olhar para a apresentação. Seus olhos estavam fixos na dinâmica entre os homens. Ele via a ansiedade de Arthur e via a concentração absoluta de Lucas. E foi nesse momento que ele decidiu intervir. Ignorando completamente o gráfico de lucros que Arthur estava exibindo, Tanaka se inclinou um pouco para a frente. Sua voz, calma, mas firme, cortou o discurso de Arthur. Senhor Lucas. Arthur parou de falar, chocado pela interrupção e ainda mais chocado por ela ser dirigida ao guarda. Todos na sala se viraram para Lucas. Tanaka continuou. Está tudo sob controle? Lucas não se virou. Seus olhos não deixaram a tela, onde a batalha invisível acontecia. Após um segundo de silêncio, ele deu um único, quase imperceptível, aceno de cabeça. Um gesto simples, mas naquele aceno havia mais confiança e autoridade do que em toda a apresentação de Arthur. Tanaka recostou-se em sua cadeira, satisfeito. O palco para a próxima cena estava pronto. A humilhação estava prestes a começar. O ataque simulado terminou. No telão, uma mensagem em letras verdes e garrafais anunciava: ameaça neutralizada. Arthur, transbordando de uma confiança cega, bateu palmas. E é assim, senhores, ele disse, a voz cheia de arrogância, que a Protec Total e as empresas Monteiro garantem a segurança de seus ativos. Impecável! Ele se virou para o Sr. Tanaka, abrindo os braços como se esperasse aplausos. Ele já podia sentir o cheiro da tinta fresca no contrato bilionário. A vitória era dele. Ele se inclinou sobre a mesa, pronto para dar o discurso final de fechamento. E foi nesse exato momento que o castelo de cartas de Arthur começou a desmoronar. Um clique sutil veio do console de Lucas, um som pequeno, mas que cortou o ar da sala. Lentamente, Lucas girou em sua cadeira. Pela primeira vez desde que a reunião começou, ele se virou para encarar o resto da sala. O sorriso de Arthur congelou em seu rosto. O olhar de Lucas não era de um guarda, era de um juiz prestes a ler uma sentença. Antes que Arthur pudesse reagir, Lucas apertou uma única tecla. O telão principal, que exibia o logotipo triunfante de Arthur, piscou. E então, a imagem foi substituída pela tela do console de Lucas. Um emaranhado de códigos, janelas e dados que silenciou a sala. A voz de Lucas soou, calma e letal. Com licença, Sr. Monteiro, a sua demonstração foi interessante. Mas agora, os senhores investidores verão uma demonstração de segurança real. Arthur ficou roxo. O que você pensa que está fazendo? Desliguem isso. Segurança, tirem esse homem daqui. Ele berrou, o pânico subindo por sua garganta. Os dois técnicos juniores se levantaram sem saber o que fazer. Mas antes que pudessem dar um passo, o Sr. Tanaka, que até então estava em silêncio, levantou a mão direita. Apenas um gesto. Mas foi o suficiente. Todos na sala pararam. Os técnicos sentaram. Arthur calou a boca. O poder tinha acabado de mudar de mãos. Tanaka olhou para Lucas, seus olhos estreitos e analíticos. Prossiga, ele disse. E com essa única palavra, ele deu a Lucas a licença para demolir o mundo de Arthur. Lucas assentiu uma vez para Tanaka e se virou de volta para o console. E então a primeira bomba explodiu. O que os senhores viram foi teatro, começou Lucas, sua voz narrando os eventos como um documentarista. Enquanto o ataque falso acontecia, um ataque real e muito mais perigoso estava em andamento. Podem ver aqui.
Ele maximizou uma janela. Nela, todos podiam ver o trabalho do invasor em tempo real. Neste momento, o invasor está tentando copiar a lista de todos os seus clientes internacionais. Agora, ele está executando um programa para compactar os arquivos. Ele está usando um backdoor, uma porta dos fundos, que é uma falha de segurança conhecida nos sistemas da Protect Total. Os investidores se entreolharam, chocados. A empresa de segurança de Arthur era uma peneira. E se você acha que a humilhação parou por aí, você está muito enganado. Foi aí que a casa começou a cair de verdade. O invasor acredita ter controle total, continuou Lucas. Mas ele está em um ambiente controlado que eu criei. Cada passo que ele dá está sendo gravado. Lucas digitou outro comando. Uma nova janela surgiu, mostrando um mapa. Um ponto vermelho piscava insistentemente sobre um endereço no centro da cidade. E abaixo do mapa, em letras grandes, conexão de origem registrada em nome de Walter Guedes Empreendimentos. O nome pairou no ar como uma sentença de morte. Um dos investidores soltou um "Meu Deus!". Arthur olhou para a tela. Seu rosto, antes vermelho de raiva, agora perdia toda a cor, tornando-se um branco pálido, de cera. Ele olhou para o lugar vazio de Walter na mesa, e o suor começou a brotar em sua testa. A traição era real. Estava ali, na tela, para todo mundo ver. Mas Lucas ainda não tinha terminado. O golpe de misericórdia ainda estava por vir. Mas como eu avisei antes, disse Lucas, sua voz nunca mudando de tom, a maior vulnerabilidade de um sistema nunca é o software, é o fator humano. Outro comando. A tela de código e mapas desapareceu. Em seu lugar, surgiu a imagem de uma câmera de segurança. Era à frente da mansão de Arthur, na noite anterior. Os investidores se entreolharam confusos. Então, a voz de Arthur, amplificada e distorcida, ecoou pela sala de reuniões. "Está confortável aí, campeão?" Todos assistiram em silêncio e horrorizados à cena de Arthur humilhando publicamente o homem que, naquele exato momento, estava revelando a verdade. Os rostos dos investidores se fecharam, suas expressões se tornando uma máscara de puro desprezo. A humilhação era agora uma queima de reputação em tempo real. E ainda havia mais. Lucas avançou o vídeo, agora mostrando a gravação de dentro do escritório de Arthur. A imagem de Walter apareceu na tela, sorrindo, e sua voz soou clara e cúmplice. "É isso aí, Arthur. Mão firme. Tem que mostrar para essa gente quem manda." A conexão estava feita. A conspiração, a traição e a crueldade, tudo amarrado em um pacote só. Lucas apertou a última tecla. O telão ficou preto. O silêncio na sala era absoluto, quebrado apenas pela respiração pesada e ofegante de Arthur. Ele estava em pé, tremendo, o rosto pálido banhado em suor. Ele abriu a boca para falar, para se desculpar, para negar, mas nenhum som saiu. Ele olhou para o Sr. Tanaka e viu um abismo de reprovação. Olhou para os outros e viu nojo. A armadilha digital que Lucas tinha montado nunca foi para pegar Walter. Walter era apenas a isca, a peça descartável, a verdadeira armadilha, o alvo final, desde o início, sempre foi Arthur, e ele tinha caído nela de cabeça. A sala estava um túmulo. Arthur estava de pé, mas era como se sua alma tivesse deixado o corpo. Ele era uma estátua de vergonha e pânico. E quando todos achavam que o show de horrores para Arthur tinha acabado, Lucas se virou calmamente para o seu console. Seus dedos se moveram uma última vez, digitando um comando final. Ele apertou a tecla Enter. O som do clique ecoou na sala silenciosa. No telão, que estava preto, uma nova mensagem surgiu, em letras brancas e nítidas. A primeira linha dizia: "Ameaça interna neutralizada." A sala prendeu a respiração. Então a segunda linha começou a se formar, palavra por palavra, aumentando a tensão a cada instante. Protocolo de contenção ativado. E então a palavra final, que mudaria tudo, piscou em vermelho vibrante abaixo das outras.
Espectro. O nome pulsava na tela, dominando o ambiente. Para a maioria ali, era uma palavra sem sentido. Para Arthur, era só mais um detalhe que ele não entendia. Mas nem para todos. Foi então que um dos assessores do Sr. Tanaka, um homem mais velho, de cabelos grisalhos e postura militar, que tinha ficado em silêncio o tempo todo, se inclinou para a frente. Seus olhos se arregalaram. A xícara de café que ele segurava tremeu e ele a colocou na mesa com um barulho seco. Ele se levantou de um salto, a cadeira arrastando para trás. Todos os olhares se viraram para ele. Protocolo Espectro? Ele disse em voz alta, a voz embargada pela incredulidade. Ele apontou um dedo trêmulo para o telão. Isso não pode ser. Esse protocolo é uma lenda, é quase mitológico. O assessor então começou a andar, contornando a longa mesa de mogno, seus olhos fixos em Lucas. Ele parou a poucos metros do console, estudando o rosto do homem no terno mal ajustado. Ele via a cicatriz quase invisível acima do supercílio, a maneira como ele se sentava, a economia de movimentos. As peças de um quebra-cabeça impossível começaram a se encaixar em sua mente. "Coronel", ele sussurrou, e então mais alto para que todos ouvissem. "Coronel Lucas Medeiros, é o senhor?" A cara do Arthur era um poema. "Coronel? Medeiros?" Ele olhava do assessor em pânico para o seu guarda, e seu cérebro simplesmente se recusava a fazer a conexão. Não fazia sentido. A realidade tinha se quebrado. E nesse exato instante de confusão absoluta, as portas duplas da sala de reuniões se abriram com um estrondo. Não foi uma batida. Não foi um pedido de licença. Foi uma entrada. Parado no umbral da porta, estava um homem alto, imponente, vestindo o uniforme de gala de um general do Exército Brasileiro, suas medalhas brilhando no peito. Era o general Almeida. O general ignorou Arthur por completo. Ele ignorou os investidores. Seus olhos de águia encontraram Lucas sentado no console, e com passos firmes que ecoavam no piso de mármore, ele atravessou a sala. Os investidores, reconhecendo a alta patente, se encolheram em suas cadeiras. O general parou diretamente atrás de Lucas. E então, ele fez algo que selou o destino de Arthur para sempre. Ele pousou a mão no ombro de Lucas, um gesto de profundo respeito, camaradagem e autoridade. E só então ele se virou para encarar a plateia atônita. Sua voz era um trovão, acostumada a dar ordens e a ser obedecida. "Senhores, vejo que o entretenimento da manhã foi agitado." Ele fez uma pausa, varrendo a sala com o olhar. "Vejo também que já estão sendo apresentados a um dos homens mais competentes e condecorados que este país já teve a honra de produzir." Ele olhou para Arthur, e pela primeira vez, um brilho de puro desprezo passou por seus olhos. "Então, permitam-me que eu faça a apresentação formal para que não reste nenhuma dúvida." Ele apertou levemente o ombro de Lucas. "Este é o coronel Lucas Medeiros. E para aqueles que tiveram o privilégio ou o azar de cruzar seu caminho no campo, ele é mais conhecido como Espectro." O general continuou, sua voz martelando cada sílaba na mente de Arthur. "O criador do protocolo de segurança que acabaram de ver em ação. O arquiteto por trás dos sistemas que protegem nossas embaixadas mais críticas e nossas mais altas autoridades há mais de uma década. Um herói nacional." A palavra herói ecoou na sala. O choque foi total. O silêncio era tão profundo que se podia ouvir o zumbido do ar-condicionado. E Arthur finalmente entendeu. A ficha não caiu, ela despencou como um meteoro. Ele não humilhou um guarda. Ele não maltratou um empregado. Ele torturou psicologicamente, expôs ao ridículo e jogou na rua um dos maiores heróis vivos de seu próprio país. A força abandonou suas pernas. Ele tropeçou para trás, a mão voando para a boca para abafar um gemido. Ele bateu contra a parede e começou a deslizar, o corpo tremendo incontrolavelmente, o rosto uma máscara de puro e absoluto horror.
E para finalizar a cena, o Sr. Tanaka, o homem que decidiria tudo, levantou-se lentamente. Ele olhou para o estado patético de Arthur na parede. Então, virou-se para Lucas, e na frente de todos, ele se curvou. Não uma inclinação de cabeça, mas uma reverência formal, profunda, um gesto de imenso respeito de um líder para outro. A virada não era mais sobre dinheiro ou negócios. Era sobre legado, honra e a queda meteórica de um tirano que cuspiu no homem errado. A reverência do Sr. Tanaka durou um longo segundo. Quando ele se endireitou, ele não olhou para mais ninguém na sala, além de Lucas, que agora também estava de pé. Ignorando completamente a figura patética de Arthur encostada na parede, Tanaka caminhou com passos firmes e se postou diante do coronel. "Coronel Medeiros", disse Tanaka, e sua voz, antes fria e analítica, estava agora carregada de um respeito profundo. "A história do seu trabalho e do protocolo Espectro é conhecida e estudada nos mais altos círculos de segurança global. É uma honra inesperada e profunda estar em sua presença." E então algo começou. O assessor de Tanaka, o ex-adido militar que primeiro reconheceu o nome, começou a aplaudir. Foi um aplauso lento, deliberado. Logo em seguida, outro investidor ao seu lado também começou a bater palmas. E então outro e mais outro. Em menos de 10 segundos, a sala de reuniões, antes um lugar de tensão e silêncio, foi preenchida pelo som de uma ovação de pé. Não eram palmas educadas. Eram palmas fortes, genuínas, um tributo ao homem no terno mal ajustado. O som das palmas foi a trilha sonora do fim do mundo de Arthur. Cada aplauso era um martelo batendo no prego de seu caixão. Ele observava a cena paralisado, o suor escorrendo por seu rosto pálido. O homem que ele tinha mandado dormir na rua estava sendo aplaudido de pé por bilionários e líderes da indústria. Ele era o centro do universo. E Arthur era menos que nada. Ele era um fantasma em sua própria festa de execução. Enquanto a aclamação acontecia, o general Almeida, sempre o estrategista, agia nas sombras. Ele discretamente pegou seu celular, digitou uma mensagem rápida e a enviou. Segundos depois, o celular vibrou. O general leu a resposta, um brilho de satisfação em seus olhos. Ele se inclinou para o assessor de Tanaka e disse em voz baixa, mas clara: "O traidor foi neutralizado. As autoridades federais já estão fazendo uma visita ao escritório de Walter Guedes neste exato momento. O show acabou para ele também." O assessor assentiu, impressionado com a eficiência letal da operação. A rede de Lucas era poderosa e rápida. Quando as palmas finalmente diminuíram, o silêncio que se seguiu foi ainda mais pesado. O Sr. Tanaka, ainda de frente para Lucas, virou apenas a cabeça na direção de Arthur. O olhar dele era uma lâmina de gelo. "Senhor Monteiro", disse Tanaka, e cada palavra era um veredito. "Meu conglomerado foi construído sobre 2 pilares, excelência e honra. O senhor, no dia de hoje, demonstrou de forma inequívoca que não possui nenhum dos 2. Arthur estremeceu sob o peso daquele olhar. Tanaka continuou: "Fazer negócios com um homem de caráter tão baixo não é apenas um risco, é uma contaminação. Qualquer possibilidade de negócio, parceria ou associação entre nossas empresas está, a partir deste momento, permanentemente encerrada." A sentença foi dada, e foi o sinal para que todos os outros na sala escolhessem seu lado de uma vez por todas. Imediatamente, os investidores que antes disputavam a atenção de Arthur lhe deram as costas. Literalmente. Eles se moveram como um cardume, criando um novo centro de gravidade na sala. Um círculo apertado se formou ao redor de Lucas e do general Almeida. As perguntas começaram. "Coronel, é verdade o que dizem sobre a operação na fronteira?" "General, como foi trabalhar com uma lenda como ele?" Eles estendiam as mãos, entregavam cartões de visita, seus rostos uma mistura de fascinação e admiração. Arthur, vendo seu poder evaporar, tomou uma atitude desesperada.
Ele se empurrou da parede e cambaleou em direção ao grupo. Senhores, Tanaka-san, por favor. Ele começou a implorar, a voz rouca e patética. Isso é um grande mal-entendido. Nós podemos conversar. Mas conforme ele se aproximava, o círculo se fechava. As pessoas viravam os ombros, bloqueando sua passagem. Ele tentou tocar o braço de um dos investidores e o homem se afastou como se Arthur estivesse com uma doença contagiosa. Ele se tornou um pária, invisível e indesejado em sua própria sala de reuniões. Do outro lado da sala, seu assistente, Felipe, viu o olhar desesperado do chefe em sua direção. Felipe rapidamente desviou os olhos para seu tablet, fingindo ler um e-mail com extrema concentração, o rosto vermelho de vergonha. Na porta, a esposa de Arthur, Laura, que tinha assistido a toda a queda em silêncio, deu uma última olhada para o marido. Não havia raiva em seu rosto, apenas uma decepção profunda e final. Ela balançou a cabeça lentamente, virou as costas e se foi. O som de seus passos se afastando foi o último prego. A cena final era um retrato brutal do poder. De um lado, Lucas, o herói redescoberto, cercado por respeito e novas oportunidades. Do outro, sozinho no meio de seu luxo inútil, estava Arthur. A transferência de poder não tinha sido uma negociação, tinha sido uma execução pública. E o carrasco foi a própria arrogância de Arthur. Se Arthur pensava que o poço tinha fundo, ele estava prestes a descobrir que o chão era apenas uma miragem. A humilhação pessoal foi só o começo da avalanche. O Sr. Tanaka, depois de executar Arthur moralmente, deu o golpe final, o corporativo. Ele se virou para seu assessor principal, Kaito, e sua voz soou fria e cirúrgica, alta o suficiente para que todos na sala ouvissem. Kaito, prepare um comunicado de imprensa para a agência de notícias global. Todas, eu repito, todas as negociações com as empresas Monteiro estão canceladas, com efeito imediato. Ele fez uma pausa, e então adicionou o veneno final. E notifique nosso departamento jurídico para entrar com uma ação de rescisão de contrato, com justa causa contra a empresa Protec Total, por incompetência fraudulenta e cumplicidade em atividade criminosa. Quero o nome deles na lama até o fim do dia. Foi uma declaração de guerra. E como se fosse uma praga, se espalhando pelo ar, a notícia viajou na velocidade da luz. Um dos investidores mais jovens que estava olhando para o celular arregalou os olhos e mostrou a tela para o colega ao lado. A reação foi imediata. Outros pegaram seus celulares. Murmúrios se espalharam pela sala. Em um dos telões que ainda estava ligado, um dos técnicos, agora leal a Lucas, projetou o gráfico da Bolsa de Valores. As ações das empresas Monteiro, que abriram o dia em alta, agora eram uma linha vermelha vertical, caindo em queda livre. O pânico no mercado tinha começado. Arthur viu a linha vermelha descendo e sentiu o próprio sangue descer junto, deixando seu rosto com a cor de cimento. Cada ponto percentual perdido eram milhões de dólares virando pó. Em meio ao caos da destruição de Arthur, uma nova ordem estava sendo criada. Tanaka se virou novamente para Lucas, e o contraste foi brutal. Enquanto o mundo de um homem queimava, o de outro estava sendo forjado em ouro. Coronel Medeiros, começou Tanaka, meu conglomerado tem operações de alto risco em mais de 40 países. Nossa segurança digital, como ficou claro hoje, é uma piada. Eu gostaria de lhe oferecer formalmente o cargo de chefe global de segurança da corporação Tanaka. O queixo dos outros investidores caiu. Não era um cargo de gerência. Era um dos postos mais altos e poderosos da empresa. O senhor terá um orçamento ilimitado, continuou Tanaka, e uma equipe montada a seu critério. O salário é uma folha em branco. Escreva o número que julgar justo. O senhor se reportará única e exclusivamente a mim. Antes que Lucas pudesse responder, Tanaka deu o toque final, mostrando que sua pesquisa tinha sido profunda. E o meu assistente, Kaito, que é um homem de muitos recursos,
Me informou sobre a situação de saúde em sua família. Coronel, considere todas as despesas médicas passadas e futuras integralmente cobertas pela empresa como nosso bônus de contratação. Nós queremos o senhor com a mente 100% focada em nos proteger. Foi uma oferta impossível de ser recusada. Não era só dinheiro, era respeito, poder e, o mais importante, a solução para o problema que o tinha forçado a se esconder do mundo. Lucas olhou nos olhos de Tanaka. Ele viu a sinceridade ali. Após um momento de consideração, ele deu um único e firme aceno de cabeça. Eu aceito. O general Almeida, ao seu lado, sorriu abertamente pela primeira vez. A justiça tinha sido feita. Para selar o caixão de Walter, o celular do general vibrou. Ele olhou para a tela e anunciou para a sala, como quem lê uma nota de rodapé. Senhores, apenas para vossa informação, a Polícia Federal acaba de efetuar a prisão do senhor Walter Guedes em seu escritório sob a acusação de espionagem corporativa e tentativa de fraude. Ele não irá mais incomodar ninguém. A notícia da prisão do cúmplice de Arthur foi o sinal para o êxodo final. Os poucos sócios minoritários e amigos de Arthur, que ainda estavam na sala, começaram a receber ligações frenéticas. Eles atendiam, sussurravam coisas como "venda tudo" e saíam da sala às pressas, sem sequer olhar para Arthur. Os ratos estavam oficialmente abandonando o navio que afundava. Arthur ficou ali, parado, vendo tudo acontecer como um filme em câmera lenta. Ele perdeu o negócio da sua vida. O valor de sua empresa virou pó. Seu sócio foi preso. Sua reputação foi aniquilada. E o homem que ele humilhou, o guarda, agora era o novo rei da sala, cercado por homens poderosos que lhe entregavam cartões de visita, pedindo por 1 minuto de sua atenção. A justiça não viria em um tribunal daqui a alguns anos. Ela foi servida ali mesmo, a queima-roupa, rápida, brutal e completa. A nova aliança de poder estava formada e pronta para se mover. O senhor Tanaka, o general Almeida e Lucas caminhavam em direção à saída da sala de reuniões. Eles não andavam rápido, mas com a confiança de homens que acabaram de redesenhar o futuro. Eles já discutiam os primeiros passos da nova diretoria de segurança global da corporação Tanaka, suas vozes baixas e focadas. Para eles, a história de Arthur Monteiro já tinha acabado. Ele era o passado. Mas Arthur ainda não tinha aceitado seu fim. Vendo sua última chance de salvação andando para longe dele, o puro pânico tomou conta de seu corpo. Movido por um último espasmo de desespero, ele correu. Não foi uma corrida digna. Foi um tropeço, um cambalear desesperado através de sua própria sala de reuniões. Ele se chocou contra uma cadeira, quase caiu, mas continuou, o rosto desfigurado pela súplica. Ele alcançou o trio perto da porta e, sem pensar, agarrou o braço de Lucas. O toque era fraco, trêmulo. "Coronel, senhor, Lucas, por favor, espere." Ele começou a balbuciar, as palavras se atropelando em sua boca. "Foi um erro, um mal-entendido terrível. Eu estava sob pressão. Eu não sabia quem o senhor era. Por favor, me dê uma chance de consertar isso." O trio parou. O general e Tanaka olharam para a cena com uma mistura de pena e desprezo. Arthur, cego pela desolação, continuou a se humilhar. "Eu pago o dobro do que eles ofereceram. O triplo. Eu faço o que o senhor quiser. Construo um departamento para você. Apenas não vá embora. Não me deixe assim." Lucas, que tinha sido parado pelo agarrão, não se virou para Arthur. Ele não olhou para o rosto suplicante do homem. Em vez disso, ele lentamente abaixou a cabeça e olhou para a mão de Arthur, que apertava a manga de seu terno barato. Ele apenas olhou. Não havia raiva em seu olhar. Não havia nojo. Havia um vácuo. Um silêncio tão pesado, tão carregado de poder, que fez o ar ficar rarefeito. Arthur sentiu aquele olhar em sua mão. Sentiu a pressão daquele silêncio. E a força o abandonou. Seus dedos, que antes se agarravam a Lucas como a um bote salva-vidas, afrouxaram. Lentamente,
Pateticamente, ele soltou o braço do coronel. Sua mão caiu ao lado de seu corpo, vazia, e só então Lucas agiu. Ele levantou o braço que Arthur tinha tocado, e com a outra mão, ele metodicamente alisou a manga do terno, como se estivesse limpando uma poeira invisível, uma sujeira que só ele podia ver. Foi um gesto pequeno, quase imperceptível, mas foi a bofetada mais violenta que Arthur já tinha levado na vida. Depois de se limpar, Lucas finalmente levantou os olhos e encarou Arthur. E o que Arthur viu ali foi a sua aniquilação final. Não era ódio. O ódio teria sido um reconhecimento, uma honra. Não era desprezo. O desprezo ainda era um sentimento. O que ele viu nos olhos de Lucas foi algo muito pior: indiferença. A indiferença absoluta, cristalina e pura que um ser humano reserva para um objeto sem importância, para um inseto no parapeito da janela, para algo que simplesmente não existe em seu universo. Era o olhar da completa e total irrelevância. Lucas segurou aquele olhar vazio por um segundo e então, sem uma única palavra, ele se virou e continuou a caminhar em direção à porta, retomando sua conversa com Tanaka e o general como se nada tivesse acontecido. Arthur ficou para trás, uma estátua de desolação no meio da sala. Ele abriu a boca para gritar, para chamar o nome de Lucas uma última vez, mas sua voz não saiu. Um soluço seco foi tudo o que conseguiu produzir. Sua mão ainda estava meio levantada, congelada no gesto da súplica fracassada. Ele não foi dispensado com palavras. Ele foi apagado. E foi nesse silêncio que Arthur foi verdadeiramente destruído. A indiferença do homem que ele humilhou foi a sua sentença final. Se você acredita que a verdadeira justiça, às vezes, não precisa de gritos, mas de um silêncio poderoso e de uma virada de costas, então esmaga o botão de like e se inscreve no canal, porque a lição final desta história ainda está por vir. A rejeição não foi apenas sobre um emprego ou um negócio. Foi a demonstração final de que no novo mundo que se formou naquela sala, Arthur Monteiro simplesmente não era mais importante o suficiente para merecer uma reação. Ele tinha se tornado fumaça. E para um homem como ele, ser ignorado era pior do que a morte. Do lado de fora do prédio, o sol da tarde banhava a calçada. Lucas, o general Almeida e o Sr. Tanaka saíram pelas portas de vidro, não como um grupo que saía de uma reunião, mas como um trio que acabava de conquistar um território. Eles não olharam para trás. Enquanto caminhavam em direção à rua, um carro que fazia o sedã de Arthur parecer um brinquedo deslizou e parou na frente deles. Era um Maybach preto, longo, com vidros escuros que refletiam o mundo, mas não mostravam nada de dentro. Um motorista de uniforme impecável desceu, caminhou com passos rápidos e abriu a porta traseira. Mas ele não a abriu para o bilionário, o Sr. Tanaka. Ele a abriu para Lucas e disse com uma reverência sutil: "Senhor Medeiros, por favor." O coronel, agora no comando de sua nova vida, entrou no oásis de couro e tecnologia do carro. O general e Tanaka entraram logo em seguida. A porta se fechou com um som suave e pesado, isolando-os do resto do mundo. E no instante em que se sentaram, o futuro começou. Tanaka não perdeu um segundo. Ele pegou um tablet e o entregou a Lucas. "Coronel, este é um mapa de nossa rede global de dados. Nosso ponto mais vulnerável é o nosso centro de distribuição em Frankfurt. Gostaria de sua avaliação inicial." Lucas pegou o tablet. Seus olhos, antes focados em câmeras de segurança amadoras, agora analisavam a infraestrutura de uma corporação multinacional. Ele deu um zoom, sua mente já trabalhando, já vendo as falhas. O general Almeida acrescentou: "Lucas, não se preocupe com a burocracia. Assinei sua transferência da aposentadoria para a reserva especial esta manhã. Você está oficialmente livre para assumir seu novo posto. Sua transição será impecável." O carro de luxo acelerou suavemente.
misturando-se ao trânsito, levando dentro de si 3 homens que planejavam os próximos movimentos em um tabuleiro de xadrez global. Mas a história não termina apenas com a vitória do herói. Ela termina com a ruína do vilão. A câmera, por assim dizer, volta para a mansão. O sol, que agora se punha, pintava o céu de laranja e roxo. Mas dentro da casa, tudo estava escuro e silencioso. O império de Arthur agora era um mausoléu. Dentro da sala de controle de segurança, o lugar de onde ele governava seu pequeno mundo, Arthur estava sentado, ou melhor, desabado na cadeira principal. A mesma cadeira onde Lucas tinha operado o milagre horas antes. Ele olhava sem ver para a parede de monitores, todos brilhando em um verde saudável, um testemunho silencioso de sua própria incompetência. Sua mão, tremendo, foi até o joystick. Com um movimento lento, ele direcionou a câmera principal, a câmera 1, para o outro lado da rua. Ele deu um zoom. A imagem na tela principal ficou granulada, focando na guia de cimento e no pequeno pedaço de grama agora vazios. O local exato onde ele forçou um herói nacional a dormir. Aquela imagem era um espelho de sua própria alma, vazia, desolada e assombrada pelo fantasma de sua arrogância. Aquele era o monumento de sua queda. Ele levantou o punho e bateu no console. Mas o gesto não teve força. Foi um baque surdo, patético. O som de um homem oco. A porta da sala se abriu, mas ele nem se virou. Era sua esposa, Laura. Ela caminhou até ele, o rosto sem expressão. Ela não gritou. Ela não o acusou. Seu silêncio era muito mais cruel. Na frente dele, ao lado do teclado, ela tirou lentamente a aliança de casamento de seu dedo, o anel de diamante que valia uma fortuna, o símbolo de seu poder e de sua vida juntos. Ela o colocou sobre a mesa. O pequeno som do metal batendo na madeira foi como um tiro de revólver no silêncio da sala. Então, sem uma única palavra, ela se virou e foi embora. Arthur ouviu os passos dela se afastando, ecoando pelo corredor, até desaparecerem por completo. Ele estava sozinho, completamente sozinho. Ele olhou para o anel brilhando na mesa, depois para a imagem da calçada vazia na tela. Um rei deposto em um castelo de ecos, assombrado por suas próprias decisões. No fim das contas, a piada cósmica era toda dele. O guarda que ele fez dormir na rua agora comandava exércitos corporativos de dentro de jatos particulares. E ele, o grande Arthur Monteiro, o rei do mundo, agora não comandava absolutamente nada. Apenas uma sala escura, cheia de telas que mostravam o tamanho de seu próprio vazio.